Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. E as nossas mini aulas são focadas no empreendedorismo geotécnico, ou seja, entendemos que grande parte da população, né, podem envolvidas em terraplanagem, principalmente, mas aquelas que ainda não estão envolvidas podem se envolver sendo empreendedores geotécnicos. Por que eu digo isso? Por qualquer rua, qualquer edificação precisa de engenharia civil geotécnica. E a terraplanagem é necessária em qualquer uma dessas situações que citei, portanto, o empreendedorismo deve estar ao alcance de qualquer um que vai empreender, inclusive sua própria casa, que irá empreender uma obra de escavação e de aterro. E o que nós colocamos aqui é 35 anos de experiência lidando com essas questões, desde uma casa, uma rua, uma barragem, uma contenção, problema de uma encosta, erosão, né? Estação de tratamento de esgoto, com seus diques de lagoas de estabilização, enfim, uma série de assuntos que mexem com escavação e aterro. E aqui, então, nós colocamos 10 minutos colocando esses assuntos para serem divulgados por todo o Brasil, pelo menos, né? Onde as pessoas têm esse conhecimento básico do problema, né? Então, vamos aos slides. Hoje nós vamos falar de problema geotécnico, né? E a estabilidade talude. O que é estabilidade talude? É o dimensionamento que deve ser feito para dimensionar o que as pessoas chamam vulgarmente de um barranco, um desnível. Os arquitetos chamam de desnível. Os seres humanos, de uma forma geral, falam barranco, né? E na engenharia civil nós temos que falar que é um talude. Existe uma norma que inclusive está em revisão, e aqui eu vou falar alguns conhecimentos básicos de talude. Mas é bom vocês saberem. Para fazer uma escavação, vai criar um desnível e precisa estudar a estabilidade desse desnível, essa superfície que nós vamos criar, né? Porque não escavar ou aterrar na vertical, né? A gente sempre faz uma inclinação. Essa inclinação é exatamente para ter estabilidade. Essa estabilidade vai depender do desnível. Bom, primeiro eu vou falar do desenho, né? Aqui está o terreno natural, aqui está o ângulo, então, do talude de aterro, e aqui está o ângulo do talude de escavação. O terreno está aqui, eu vou escavar aqui e vou aterrar aqui, né? Então, a segurança ao deslizamento, para isso não venha a deslizar, isso vale também para valas, né? Que são escavações estreitas, mas também tem seu desnível, né? Os ângulos de atrito, esse alfa, esse beta que está aqui, ou φ, está aqui, o alfa, beta, eles dependem do desnível, né? O desnível de aterro ou o desnível de corte. Né? Eles dependem da resistência desses solos, a resistência dos solos, primeiro de corte, porque não é desse solo que eu quero a resistência, é desse que fica. Então eu tenho que saber essa resistência desse que fica para ver qual a inclinação que eu vou ter que deixar aqui. E essa escavação, ela vai fazer parte desse aterro. E eu preciso saber a resistência desse material que eu vou fazer o aterro. E aí tem um monte de coisa para a gente falar, que a gente não vai falar hoje, mas é o que nós estamos falando em todos esses cursos, né, as mini aulas, melhor, e os cursos também, que está lá na grade de cursos do site www.dinamisbr.com.br. Nós temos os cursos, temos o site, mais todo dia às 16 h 17 eu estou disponível para agendar uma reunião e tirar dúvida de qualquer coisa que a gente fala aqui na academia, né? Essa reunião pode marcar, o link para essa reunião está na descrição do vídeo, é o primeiro link que tem lá. Então, eu tenho que ter o desnível, quanto maior o desnível, pior o problema em termos de ter um talude mais abatido, né? A resistência dos solos, quando os solos são menos resistentes, eu também tenho que ter ele mais abatido, e o fluxo de água, né, que possa existir nesse subsolo. E as possibilidades de infiltração de água de chuvas. Então, são esses os pontos que devem ser vistos
em qualquer escavação, na verdade, né? Porque em qualquer escavação eu vou criar um desnível, mesmo que eu vá fazer não um aterro justaposto, mas um aterro, né? Uma escavação de uma área de empréstimo para fazer um aterro em algum outro lugar. Por exemplo, quando se faz barragem, eu escavo em um lugar e vou fazer o barramento em outro lugar. Bom, aqui um exemplo, né, do que esses problemas de talude pode acarretar, uma ruptura. Não sei se vocês percebem aqui a crista aqui de ruptura, né, e o material que rompeu e veio parar aqui. Então, quando acontece isso, né, nós devemos fazer um levantamento plano altimétrico cadastral para fazer uma retroanálise de segurança dessa ruptura. Muita gente, quando acontece, sai correndo para tirar a terra daí. Isso é um crime, porque nós, engenheiros, falamos que houve um ensaio em verdadeira grandeza. E esse ensaio deve ser retroanalisado para a gente poder, então, ter a coesão de atrito, a resistência daquele solo. Aqui é uma topografia para retroanálise, onde mostra aqui o que rompeu e aqui a terra que deslizou, né? Com isso eu crio uma superfície aqui, um plano, né? E posso saber onde está a superfície de ruptura e fazer a tal da retroanálise. Esse é um caso real, né? Onde houve uma ruptura, como vocês podem ver, né? Isso aqui tinha acho que cerca de 20 metros de altura, e aí a gente fez uma retroanálise para entender onde pode ter havido a ruptura e descobrir a resistência dos solos que lá estavam, para poder tratar daquele assunto. Bom, um resuminho do que nós falamos hoje, então, é que qualquer escavação, né, tem um desnível. Esse desnível tem um talude, uma inclinação, que vulgarmente é chamado de barranco, né? Para nós na engenharia é um talude, e essa superfície ela tem que ser dimensionada para ter segurança, tanto no corte como no aterro. Quando eu vou fazer uma barragem, quando eu vou fazer uma vala, qualquer escavação, eu tenho que ver o desnível e tenho que ver o nível de segurança dela, inclusive para o homem poder estar ali, né? Quando há uma ruptura, vocês viram algumas fotos, então eu tenho que fazer uma retroanálise, né? Eu vou configurar aquela, por topografia, a superfície que rompeu, e configurando essa superfície, eu posso fazer um cálculo contrário, onde que eu admito que, por ter rompido, o coeficiente de segurança é 1, então eu vou determinar quais os parâmetros de resistência daquele solo. E isso, mais sondagens, mais coleta de amostra, mais ensaios de laboratório, então eu vou poder fazer o projeto de reconstrução daquele talude. Geralmente o talude, quando rompe, a primeira possibilidade muito, muito provável para a gente corrigir o problema é a reconstrução. Então tem todo um sistema de você poder ver, depois de fazer os cálculos, o que você vai escavar, e pega o mesmo material que você escavou e volta reaterrando de uma forma adequada, e com isso, então, você tem o talude, aquele local corrigido e com nível de segurança adequado, o mesmo solo. Então, a solução, quando é um talude, né, que rompeu, muitas vezes, como eu estou falando, a maioria você pode escavar e usar o próprio solo para reaterrar. E seria, no nosso ver, a obra mais econômica, mais barata que podia se ter para aquele local. Então, para fazer tudo isso, eu preciso sempre ter topografia, quer seja quando rompeu e eu vou fazer a retroanálise, quer seja para um projeto novo, eu sempre tenho que saber a geometria, então é a topografia, e é uma primeira coisa, é empreender. A segunda é fazer sondagem de percussão, sondagem tipo DPL, né? Para definir, então, os horizontes, as camadas tipicamente iguais, ou as regiões representativas, ou a geomecânica daqueles solos daquele local, e com isso, então, de uma forma tridimensional, porque hoje os programas permitem isso, mas pode ser plano, como sempre eu fiz, né? Vamos fazer os cálculos de estabilidade e aí ver a conformação mais adequada para reconstruir aquele talude e conferir a ele um nível de segurança adequado.
Venha trabalhar conosco. A nossa ideia é trabalharmos juntos. A finalidade da academia é passar o conhecimento aqui com uma visão trina, né? É o conhecimento temático, mais a gestão do problema e mais em vida espiritual. Vem conhecer nosso projeto, vem participar do nosso projeto, compartilha nosso projeto e vem no workshop gratuito participar de qualquer dúvida que você tem. Até a próxima mini aula, muito obrigado.